Opa, vamos lá. Pessoal do Farofa, vamos chegando para a terceira, né? Terceira live já do Farofa. Hoje com a Flávia Bachix, grande fotógrafa autoral, artista, né? E, enfim, vou chamar ela por aqui já. Semana passada foi um perrengue, né? Vamos ver se hoje a gente fica. Ah, lá, bate pronto. Tá me escutando bem? Tá tudo ótimo, Wagner. E aí, está me ouvindo bem? A imagem tá boa? Tá. Você vê, né? Não foi culpa minha semana passada, né, Flavinha? Nem do Emerson, com certeza. Ai, mas a gente vai se adaptando, né? Acho que é novo para todos nós, assim. Essa realidade é nova para todos nós. É verdade. A gente vai Eu, aprendendo, né? A cada uma. vai. Você sabe que a gente conversou sobre isso nesse período, né? E a gente acha que pode ser que alguma das máquinas nossas estavam logadas com a conta do Farofa, provavelmente a minha mesmo. O Pedro falou, Magno, provavelmente é a sua que está no seu e-mail, e aí não entrou, porque eu estava com ele logado no meu Que computador. Porque a gente vai aprendendo, né? Cada uma pode ser. dessas que acontece, que é ruim, mas é bom que a gente leva um monte de coisinhas assim de aprendizado, né? Então, isso é a parada boa do negócio, né? É verdade. Mas legal, E vocês legal. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Em casa também, como eu moro perto do meu trabalho aqui, bem perto, eu moro a 30 metros do meu trabalho. Então, eu consigo ir, voltar, mas assim, reduzido, portas fechadas, né? Totalmente aguardando as recomendações aí do governo, né? Apesar de E não. a flexibilização do comércio aí, como é que tá, Mari? Aqui continua, assim, restrito, para algumas áreas tá abrindo já, mas ainda tá bastante. Muitas áreas estão abertas, assim. A minha não, por exemplo, É, então aqui nem também. cogito em voltar, né? Mas se percebe que alguns fazem vista mais grossa e começa a trabalhar mesmo, né? Às vezes tem dia que você desce, você Uhum. vai para o centro da cidade, você fala, ué, parece que não está em quarentena até, mas assim, é reduzido, a gente percebe que é reduzido, né? O quanto eu não sei te Mas dizer. as pessoas que vocês veem aí na rua, já no comércio, têm usado máscara? Vocês têm notado alguma Tem, alteração assim do não, cotidiano das pessoas? não, aqui todo mundo, assim, a grande maioria usa máscara, né? A grande maioria. É um ou outro que não tem, né? E quando não tem, a gente fala, eu falo, sou daquele pessoa que fala. Esse dia eu tava na sorveteria, a moça tava sem máscara, eu falei, cara, é só máscara, moça. Ah, tá no carro. Pois é, mas não pode. Mas, é É assim, impressionante isso. mas acho que assim, eu não sei mensurar para você o quanto, né? Mas Hum. existe uma adesão forte da máscara, né? Mas acho que o pior são os O quê? comportamentos. Existe uma boa adesão da máscara, mas acho que o pior não é nem isso, é a questão da adesão, né? Tem pessoas que têm dificuldade, tem atitudes que não são de bom senso às vezes, né? De manter uma certa distância mesmo, às vezes no dia a dia com pessoas próximas, assim, É, procedimentos que a gente tem que ter que são, né? Aquela coisa assim, opa, peraí, vamos devagar, né? Acho que essa é a grande questão, na minha opinião, né? é uma pena, né? Mas eu acredito que é impressionante como algumas pessoas ainda têm tantas dúvidas a essa etapa, né, do processo, porque notícia ela está em todos os cantos, basta você selecionar, né? Sim, Mas ainda existe muita dúvida, assim, tem. de gente duvidando, né, do que está acontecendo. É uma pena, porque para a gente sair desse processo, a gente depende do coletivo, né? Sim, sim. É que E é complicado nós isso. somos privilegiados, né? A gente vive numa elite nossa aqui. Eu me considero um privilegiado. Boa parte da população não tem acesso ao conhecimento e informação. Essa é uma realidade do Brasil, né? Às vezes alguns governantes ignoram isso, mas é uma realidade. E aí fica difícil, porque o barco é um só, como você É, falou, né? assim, o acesso a condições básicas, né? Não só o conhecimento, mas Sim, a condições básicas. Assim, eu espero que esse momento sirva de alerta, assim, pelo menos que isso consiga ser modificado. Tenho um pouco de dúvidas, sabe, se a gente vai conseguir isso, mas eu gostaria muito de ver isso acontecer, sabe? acho que a gente vai evoluir. O Eu acho que acesso ao básico.
A gente vai evoluir. O quanto eu não sei dizer, mas que a gente vai ter que evoluir, vai. Isso é um fato. O pessoal tá Isso chegando, aí. hein, Bom, Flavinha? eu tô vendo um bocado de gente O pessoal entrando tá aqui, ó. chegando, Queria né? dar um beijo. Queria falar uma boa noite para todo mundo, agradecer vocês da organização, adoro. Eu conheci vocês numa situação tão gostosa, assim, para mim foi uma grande surpresa o trabalho aprovado no primeiro, foi no primeiro Farofa, né, Foi Mário? no primeiro que você veio, acho que foi no primeiro, sim. E foi muito bom. Eu peguei um congestionamento absurdo para sair de São Paulo e conseguir chegar. Cheguei ainda um pouco atrasada, mas foi muito bacana porque o Farofa, para quem ainda não teve oportunidade de ir, é um movimento muito legal que vocês fazem, né? De agregar. O que eu acho mais bacana é que é um movimento que ele não acontece só no período, né, do encontro. Ele tem ações durante o ano. O Gui tem um trabalho com as crianças na escola, não tem? Tem, esse Tem ano a gente tá, umas esse ano ações assim na cidade, né? tem. Esse ano a gente está fazendo uma farofada na escola online, gravada. A gente já gravou o conteúdo, né? A gente optou por gravar e logo, logo vai estar disponível. A gente gravou sexta, né? Já está pronto, quase pronto, né? E vamos disponibilizar, né? Na verdade, você estava falando aí, eu estava pensando, na realidade, a gente ainda, é a quarta edição do Farofa, né? Eu já vou fazer as apresentações oficialmente aqui, mas a gente está procurando um formato ainda. Eu acho que a gente está ainda tateando algumas coisas. Os dois primeiros anos teve um formato muito parecido. O ano passado foi um outro formato, vamos dizer assim, sempre condensado no mês de agosto. Esse ano a gente antecipou por conta da pandemia, a gente achou que era importante falar nesse período, né? De forma online também, a gente optou por antecipar, que é um outro formato, mas esse período é um outro formato para todo mundo, né? Então, é fora da curva, né? Mas acho que a gente está tateando ainda um formato específico. Mas é um formato periférico, é um formato popular, é um formato educativo, é um formato que tem... Isso daí é a base do nosso coletivo, eu não tenho a menor dúvida disso. Isso é sensacional. Eu acho que, bom, acho que a arte é um grande caminho de sobrevivência nosso no meio disso tudo, né? E Exatamente. levar para essas pessoas que às vezes não têm acesso, propiciar, né, a experiência, não só com equipamento, mas com o universo assim da arte. Abre percepção para outras coisas, né? Te equilibra. Como é que eu posso dizer? Te equilibra desequilibrando, né? A gente se conhece no meio desse processo. Acho super importante e eu aplaudo muito o movimento de vocês disso. Obrigado. Obrigado. Acho sensacional. Obrigado. Bom, vamos começar formalmente, né? Porque senão nosso papo, já percebi que o nosso papo vai embora se deixar, né? Então, vamos só fazer uma introdução aqui. Eu queria agradecer algumas pessoas, né? Queria agradecer a Prefeitura Municipal de Suzano, que acredita nessa arte, né? Ao Ateliê de Imagens, né? Ao Pedro Chavedário e Guilherme Silva, que são meus parceiros nesse projeto, nessa doideira. A gente começou a conversar disso em 2016. Quando eu fui no primeiro Paraty em Foco em 2011, eu acho, eu falei, nossa senhora, a gente tem que levar isso para lá. E aí, em 2016, a gente começou a falar sobre o Farofa, e em 2017 teve o primeiro Farofa, foi isso. E o Farofa está indo para a quarta edição, então muitas pessoas, né, para a gente agradecer nesse período curto, mas assim, com muito orgulho do que a gente construiu até agora, né, com esses pilares que eu acabei de falar para você, né, e temos muito o que fazer ainda, né, e nesse Farofa a gente optou por digital, obviamente, e é uma sequência de 6 lives que a gente bolou. Hoje é a terceira com você, Flávia Bachix. É Bachix que pronuncia, tá certo? Bachix. É. E é legal, assim, que é um assunto... Que bom que esse assunto, que assim, a gente dividiu. 2 lives são minhas, né? Eu tô na minha última. O Gui já fez uma, vai fazer mais uma, e o Pedrão vai fazer as 2 últimas. Então, muito feliz de ter... Eu falei, não, a Flavinha deixa comigo, que eu vou conversar com ela. Que é um tema que todo mundo gosta, Eu todos te nós, né? agradeço. Todos nós gostamos, né? De arte, eu, Pedro, o Gui, né? Então é um privilégio falar com você, que tem uma Gostam e bagagem... fazem muito bem. Gostam e fazem muito bem, né? Fazem, Eu acho que fazem aí é sim. que é o segredo,
consumir para fazer, né? Consumir arte. Acho que isso é uma coisa que eu falo sempre. Quando alguém me pergunta o que eu tenho que fazer para começar no processo, você tem que consumir arte. E Sim, não é só a cultura de ler e ler livros técnicos, né? Ou livros de fotografia. Eu acho que a literatura, de uma forma geral, porque a gente depende dessa bagagem cultural, desse universo construído para poder se expressar. é verdade. Então, é ler de tudo mesmo, é ler sobre pintura, é ter uma vivência. Veja, é muito difícil falar isso, porque dá a impressão que quem não tem acesso a uma literatura, a um cinema, a um teatro, não pode fazer, muito pelo contrário. Tem gente que nasce com tudo isso dentro de si e vai aperfeiçoando, né? Porque eu acredito muito que a fotografia conceitual, autoral, a arte, ela é uma experiência de vida, né? É, E então tem gente que consegue traduzir isso de uma maneira muito natural, orgânica. Eu preciso muito de estudar. Eu ainda tenho dificuldade com muitas coisas e espero, de verdade, nunca deixar de ter, porque é a minha força motriz, legal, é sabe? verdade. E aí eu acabo nesse processo, só para cinema que eu não tenho muita paciência de ver o que eu não gosto. Mas eu tento ler de tudo, eu tento. Assim, hã? Farofar, que é uma mistura de tudo. É a arte do encontro, né? É, Quem somos nós, se não mergulhados também na experiência do outro, né? Então, tudo isso vai construindo a gente nesse processo. E é Ô, isso. ô Flavinha, Obrigada, Gui. ô Gui, depois você manda as perguntas pelo Zap aqui que está aberto aqui para poder a gente se resumir aqui. Você está falando disso e eu tenho uma pergunta aqui que eu já tinha separado, né? O que é ser artista para você, então? Como é que você resumiria o ser artista, ou nascer artista, ou ser, ou construir o artista? Como é que você vê isso? O ser artista, para mim, hoje, é uma terapia. Porque através da arte eu consigo tirar as questões de dentro de mim, tentar lidar com elas quase que materialmente, expor o que está me sufocando. E não é uma busca de respostas, porque eu acho que cada observador vai ter a sua resposta, vai olhar para aquele assunto e vai ter a sua resposta. Eu gosto de. Eu sempre fui muito questionadora, e eu acho que é isso, sabe? Ser artista é questionar. É questionar, é levantar questões, é trazer luz para o que está precisando ser visto. Né? A gente, muitas vezes, a, a gente fica numa coisa, tem uma cultura, né, de não desmerecendo nada, mas assim, para mim, tem essa cultura de bem-estar, né, boa vibe, good vibe. Quem que consegue estar num processo como esse e ficar good vibe o tempo todo? Para mim é impossível. Para Sim, todo mundo que tem um pingo de sensibilidade, é impossível. Então, como é que você pode traduzir isso, trazer isso de maneira que você consiga trabalhar sem que isso te sufoque tanto mais, sem que você se revire muito de noite sem conseguir encontrar resposta, né? Então, porque a partir do momento que você projeta, você se vê de outra maneira também. O processo em si, muitas vezes
assim, a gente, ok, eu tenho um conceito, eu monto meu set e eu penso no que eu quero esteticamente para aquele conceito, mas quando eu começo, quando eu mergulho naquele processo, as coisas se desenvolvem de outra maneira. Exatamente por aquilo que a gente falou, né? Eu acredito que a gente não pode mais fazer ou produzir imagens fast food, sabe? Sei. No momento em que a gente está, assim, eu quero dizer no sentido de só uma preocupação estética, um universo muito linear, tudo muito igual, do mesmo tamanho, na mesma moldura. A gente precisa começar a pensar que tudo é linguagem nessa arte. Como você vai apresentar, qual é o suporte, né? E se questionar, assim, se você está apresentando num determinado formato, numa determinada estética, por que é que você está apresentando o seu trabalho assim? Tem a ver com o que você está sentindo, com o que você está querendo expressar, com o que você está precisando questionar? Às vezes você está falando, vamos pensar, de opressão, de dor, e aí você faz uma impressão enorme, faz uma plotagem gigantesca. Pera, vamos pensar no que a gente está tentando dizer, né? E é isso, é um processo, ser artista é um processo de experimentação. A gente nunca está pronto, nem o trabalho está pronto. O trabalho, eu costumo dizer que é work in progress, né? Ele nunca tem fim. A gente nunca tem sossego, a Que mente nunca bom. para. Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho usado muito no meu processo de criação. Assim, brainstorm. Eu me coloquei uma regra. Então, eu coloco o meu relógio 1 minuto. Eu tenho 1 minuto. Nesse 1 minuto, eu vou escrever no papel todas as palavras que vierem na minha cabeça. Por exemplo, não preciso pensar no sentido disso. E aí depois eu vou analisar. Sentindo isso tudo e como é que eu posso externalizar essa mente através dessas palavras, transformar essas palavras numa imagem. Então, aí é que entra muito isso, assim, da gente se libertar um pouco de regras, se libertar de formato, se libertar de pensar só em fotografia. Quando a gente fala em arte, a gente tem que pensar que a fotografia é só uma ferramenta. Então, Flavio, você está falando de formato, deixa eu aproveitar e emendar uma pergunta. Aliás, eu vou rasgar minha pauta aqui, eu vou seguir com você num outro caminho. Você falou de formato e eu acredito um pouco nisso também. E nos processos de criação do seu trabalho, você já teve situações, quais seriam elas, que você falou, nossa, eu estou sentindo isso, quero falar disso, isso está vindo à tona, e a fotografia não é o melhor caminho para isso? Seriam outras artes? Isso acontece? De que forma acontece? Olha, acontece sim, porque eu não deixava acontecer antes, eu bloqueava a minha mente no processo de criar, porque eu tinha vou pegar uma palavra esquisita, eu tinha um ranço de vídeo, eu detestava, eu tinha uma trava, e eu acho que, obviamente, a maior parcela de eu não gostar é porque eu realmente não sabia fazer. E chegou um ponto em que eu, nesse processo, né, de autoconhecimento e de tentar compreender qual era a minha identidade dentro desse processo, muitas vezes o que eu queria transmitir é através da minha própria voz. E como é que eu faço com a fotografia? É através de palavras. Em um determinado momento, eu me deu vontade de rabiscar, de fazer um desenho, de pintar. Eu não sei pintar, eu não tenho técnica de pintura,
Mas aí você vai experimentando, né? Você quando aconteceu isso a primeira vez, eu não tinha nem tinta em casa, tinha tinta guache da minha filha do colégio. Falei, é essa mesmo. Sabe assim, não tem essa, não tem papel, não tem pincel, não tem. Não, tudo é material. Qualquer coisa que você encontre que facilite você a materializar mesmo esse sentimento. Então, eu hoje não tenho, eu acho que o que me libertou muito é a questão de ausência de preocupação estética. E autocrítica no seguinte sentido: poxa, mas eu não sei mexer com tinta acrílica, eu não sei o que dilui tinta acrílica, eu não sei como é que eu posso. Não importa, faça o que você está sentindo naquele momento. E essa experimentação foi bem legal, porque ela começou com uma pintura, e aí depois foi um autorretrato. Eu comecei a mexer nas duas imagens, e aí depois ela virou uma dupla exposição, uma transparência, e as coisas vão crescendo. É isso que eu chamo de trabalho não acabado. Eu engaveto um pouco as coisas. Eu não faço e mostro e posto. Você pode ver que o meu movimento no Instagram, assim, é difícil postar alguma coisa. É uma vez ou outra no meu trabalho conceitual, né? Autoral. Por quê? Porque é isso, assim, eu fico gestando, sabe? Às vezes uma coisa se soma com a outra. Entendi. É um processo, né? A Isso. arte É não é ter um. medo, é não ter medo. E o que você anda fazendo na quarentena? Porque mudou, o mundo de todos nós mudou. O que você anda produzindo na quarentena? Você está de molho, você está pensando, está incubando alguma coisa? Ou deu a louca e você está produzindo? O que está acontecendo com você na quarentena? Eu acho que eu tenho participado de vários grupos no Facebook, grupos interessantíssimos de colegas com movimentos muito bonitos, assim. Inclusive, vocês têm um também, né, de produção de imagem nesse período, não é isso? Como é que é? Como não entendi? Repete, por favor. Vocês também estão com um movimento de produção de imagem nesse período, assim, pedindo para as pessoas mandarem. Eu vi alguma coisa no Sim, Insta. sim, sim, nós estamos. O Farofado em Casa, Isso. temos. E aí tem muitos grupos produzindo coisas lindas. Para mim, meu movimento foi oposto. Eu vinha desde o processo da eleição passada numa, como é que eu posso dizer? Sentindo esse peso, essa necropolítica do intelecto, sabe? Uhum. Assim que eu chamo, necropolítica do intelecto, essa morte, sentindo essa morte diariamente. Então, quando a gente entrou no processo de quarentena, eu falei, Opa, não sei se a Flavinha caiu. O pessoal está me escutando aí. Gente, tem um monte de pergunta aqui. E oi, todo mundo chegando. Obrigado por todos estarem aqui. O pessoal me escuta aí. Se está tudo bem aí. Flavinha saiu. Eu vou chamar aqui de volta, gente. Acho que ela caiu. Mas que legal, né? Enquanto ela volta aqui, ela caiu, o Guido está falando. Opa, ela já enviou a solicitação. Já. Se tá aqui. Legal, todo mundo aí. Gente, obrigado por todos estarem aí. Tem algumas perguntas aqui. Eu não vou dar conta, não, porque a conversa tá boa aqui. Ah, voltou. ai que delícia! É. Ó, caiu, que pena, mas é assim, só para concluir, né, a coisa da quarentena. Eu ouvi uma coisa muito interessante, quem disse foi o Nizam Ganais. Ele diz que o novo normal é ouvir.
Então, para mim, o que é o novo normal, que eu percebo é que o novo normal é o sentir. Exatamente como a gente estava falando, por conta desse processo todo de morte, de sensação de morte, de necropolítica, de tudo isso que a gente está vendo, esse sentimento ruim. Eu tenho a impressão que é um processo que a gente vai ter que reverter, é um processo de voltar a sentir, é um processo de voltar a prestar atenção em detalhes. Então, eu estou me permitindo sentir as 24 horas do dia. Quando eu tenho um ensejo muito forte, quando acontece alguma coisa e tem alguma revolução, assim, alguma coisa muito grave no dia, eu falo que eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu aí saio um pouco da inércia. Mas da inércia física, né? Porque a gente está o tempo todo, eu escrevo muito. Às vezes eu não fotografo, mas eu escrevo muito, que para mim é o processo. Então, na verdade, não é que eu estou parada. Entendi. Eu vou usar de novo a palavra, né? Incubando. Essa gestação de experiência Gestação. de vida, sabe? Deixa eu perguntar uma coisa. Eu estava vendo algumas coisas do seu trabalho. Nessa gestação, nessa questão de ferramenta e tal, é impressão minha ou você tem uma predileção por música? A parte musical ela te atrai de uma forma diferente? Eu estou falando isso que eu também gosto muito de música. Aliás, eu gosto mais de música do que fotografia. Para quem não sabe, eu adoro, eu amo música. Acho que é uma das artes mais fantásticas. Você procura sempre colocar música nos seus trabalhos ou a música te influencia de que forma? Olha, me influencia, eu diria que 100%, tanto quanto a literatura. E em todos os aspectos. Eu trabalho em duas áreas na fotografia. Na fotografia conceitual, autoral, e eu comecei, assim, a particularidade da fotografia que eu ganho um pouco de dinheiro, se a gente for pensar nisso, que não é a parte artística, vamos dizer, é na fotografia de espetáculo. Ah, que E legal. eu entrei para fazer fotografia, para estudar fotografia, sabendo que eu queria fazer isso. Eu nunca pensei em fotografia de evento, em newborn, acho lindo, mas não dou conta. Isso é tão forte em mim que eu, às vezes, vou para algum espetáculo que eu não pedi autorização para entrar com equipamento, quando eu não estou pela produção, eu sinto falta da câmera para assistir o espetáculo. Mas a questão da influência musical, ela é muito forte, sim. Porque essa questão de deixar a alma liberta para sentir as coisas, a música é um combustível para mim, como para muita gente, né? E para mim foi uma grande surpresa quando eu comecei a fazer uma residência artística com o Scott McLean. Ele me deu uma referência, assim, uma das primeiras referências que ele me passou foi o John Cage. Falei, mas o que eu vou entender de fotografia através do John Cage? E aí você começa a ver assim, o que ele coloca, né? O silêncio entre as notas, que muitas vezes é muito mais música do que a própria nota. Essa percepção de mínimas coisas, então, que você traduz para a imagem nos gestos mínimos, no falar menos, com menos coisas, ou às vezes não falar, só estar presente já é alguma coisa. A sua presença já é alguma coisa. Então, é super influência para mim. Não consigo trabalhar se não tiver uma música acontecendo, e eu tenho a minha preferência, assim, quando eu tô fazendo autorretrato, é Radiohead que tá rolando. Legal. Inclusive o Chico tá falando. Viagem. É Chico, né? Tá falando que estou fazendo um som dedilhado enquanto acompanho esta música. Ele tá falando aqui, né? Tem mais perguntas aqui. Ô, Chico!
Bom, tem um Ah, monte eu de quero perguntas. ler tudo depois. Então, acho que a gente vai ter que fazer um pouco disso, porque eu estou com uma pauta aqui, eu estou vendo que estamos com 30 minutos, já que bom, e a conversa está super fluindo. E eu queria emendar uma pergunta aí, pessoal, respeitando todo mundo que está falando um oi aqui. Eu pergunto, como é que esse lance do autoral, você, tipo assim, faz o autoral porque você gosta de fazer e aí vai lá e ganha grana no espetáculo, porque, eu vou falar porque eu também faço um pouco de foto de espetáculo, que é próximo da arte, é próximo não, é arte, né? É uma maneira de estar mais próximo. Ou você tenta fazer da sua fotografia autoral algo também que lá na frente ela seja reconhecida financeiramente, eu estou falando, né? Ou seja, ganhar dinheiro com fotografia autoral. Como é que é viver, né? Um artista mais fotógrafo ou multimídia, viver da arte, ou você prefere seguir um caminho de ganhar dinheiro em um canto e usar no outro? Eu não gosto muito de vincular as coisas, não. Quer ter liberdade, né? Que eu acho que atrapalha um pouco minha maneira de pensar, sabe? Influencia, por exemplo, uma escolha estética que eu possa vir a ter. Mas até porque arte é arte por ela mesma e a gente não vincula, né? Porém, as coisas elas chegam. Por exemplo, eu já tive imagem conceitual minha quer dizer, não foi materializado ainda, mas já foi solicitada para capa de livro. Já tive imagem conceitual, assim, que foi para decoração de ambiente. Então, essas coisas elas vão chegando sem que a gente busque. Aí você não vai negar, óbvio, não tem porquê, né? O que eu falo sempre é assim, se você seguir por esse caminho, diferente, por exemplo, do que a gente viu de fotografia de paisagem. É uma fotografia autoral, mas ele consegue ter um mercado, principalmente para decoração, para outras linhas. Então, você consegue ganhar algum dinheiro. Na área conceitual, é mais restrito. Então, eu deixo acontecer e eu trabalho com a questão da fotografia de espetáculo para trazer algum rendimento através da fotografia. Inclusive, as coisas vão nascendo assim, você vai conhecendo pessoas, é isso que eu falei. No meio disso tudo, você vai encontrando pessoas, né? Tem o pessoal da banda CDC que está aqui com a gente fez o clipe junto deles. Tem o pessoal agora da Tropicadelia, que a gente fez um processo super legal também, que vai virar o clipe com as imagens que a gente captou no meio do espetáculo, usando a luz do espetáculo mesmo, cada um fazendo os seus protestos, escrevendo, fotografando. Isso vai virar tanto um trabalho na área conceitual quanto um trabalho para capa de single, eu já tive trabalho para capa de single de outras bandas também, para banda igual a ninguém. Então as coisas vão surgindo assim, sabe? Soltas, E né? aí tem edital, Sim. tem outros caminhos que a gente pode conseguindo alguma coisa através da arte conceitual nesse sentido. Mas não é o meu objetivo. Eu entendi. Bom, o pessoal tá mandando um monte de oi, parabéns, né? Falando que suas fotos são lindas, né? De espetáculo, né? A Manu falou que são Eu lindas e adoro fazer fotos. eu também gosto bastante. É muito legal mesmo. E a Márcia Bellarmino está perguntando se você consegue curtir e fotografar ao mesmo tempo. Se dá para fazer as duas coisas. Olha, consigo. Apesar de que, aliás, não, eu consigo, porque não tem determinados estilos de musicais que se você me colocar para fotografar, não vai sair muita coisa boa. É impressionante isso, Mário. Mas, por exemplo, eu gosto de rock and roll. Eu sei os movimentos, eu conheço a estrutura da música, eu sei a hora que vai explodir, eu sei a hora que a coisa vai Sim. acontecer, que a luz vai mudar. E aí a fotografia acontece. Então, os meninos da PJ falando aí, tô vendo aqui. Oi, Dani, beijo!
Então, para mim, eu consigo curtir. Eu vou na batida do som, sabe? Eu acho que até o ritmo da fotografia, assim, Sim. acontece nessa pegada. Que legal, né? Ó, muita gente aqui falando um oi também, tá? Deixa eu dar uma subida aqui para a gente ver. Tem boa noite de uma galera toda, para você, para mim também, alguns colegas. O Beto Miller entrou também, o Luiz. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Bom, enfim, deixa eu perguntar mais alguma coisa aqui. É uma pergunta que eu queria fazer mesmo. Qual que é a sua conexão com o autorretrato, hein? Que é uma coisa que está bem presente no seu trabalho, né? Ó, Então, olha fala um só que pouquinho dessa coisa questão. legal. Totalmente. Que coisa interessante, né? A questão da fotografia de espetáculo sou eu e o palco. Eu não dirijo o meu personagem. Sou eu sozinha. O autorretrato sou eu sozinha. Então, isso é um ponto que eu analiso muito na minha produção. O quanto essa solidão e essa necessidade de estar Eu ia usar essa no palavra. meu mundinho, É. no meu mundinho, ela é necessária para eu produzir. Eu vinha construindo essa história de fotógrafa de espetáculo e eu sentia que alguma coisa não estava acontecendo do jeito que eu precisava que acontecesse. Porque eu não dirigia, mas as coisas estavam todas prontas. Né? A luz estava pronta, a cena estava pronta. Eu estava trabalhando para alguém, muito embora eu não dirigisse. Né? E aí, no meio desse questionamento todo, eu tive a oportunidade de iniciar um curso de autorretrato com a Jaqueline Ruffend, do Rio. Fiz 2 módulos com ela. E aí, de imediato, assim, entender esse processo do autorretrato e o quanto eu poderia usar isso como ferramenta, porque, veja, em se tratando de fotografia conceitual, quando eu trabalho com a performance, com o autorretrato, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o gesto que eu preciso fazer para colocar isso para fora. Se eu colocar outra pessoa, é legal também para performar o meu briefing, né? Mas é um outro processo. Eu acho que eu uso muito a performance assim, como eu falei de início, é um processo terapêutico mesmo, sabe? E aí a gente vai descobrindo coisas nesse caminho, né? Descobrindo o seu próprio corpo, o grande barato da performance, do autorretrato é esse, assim, é descobrir os limites e os não limites do seu corpo, sabe? Legal, bacana, bacana. E o que que você tá pensando de projetos futuros aí? Você tem alguma coisa em mente que você quer discutir ou quer até teve uma pergunta Tem. lá atrás que fala um pouquinho, alguém falou que esse processo seu interno, né? Eu vou recuperar a pergunta aqui, a colocação, não foi uma pergunta. Tá, Ele faz tá. parte do seu criar, né? O que você está pensando? Você está pensando em alguma coisa para os próximos, sei lá, as próximas etapas aí, seja esse ano, ano que vem, os projetos para frente mesmo, né? É, bom, eu estou num processo de criação de uma sequência multimídia que, a princípio, ela se chama O Vazio de Cada Um. O vazio de cada um. E o vazio de cada um. E a gente aborda até esse trabalho que eu citei, que a gente vem desenvolvendo com a banda Tropicadelia, que é um processo bastante político, ele está inserido também nesse vazio de cada um. Onde a gente pesquisa essas opressões veladas ou não veladas, sabe, que a gente sofre no dia a dia, mulheres, homens e todos nós
tudo muito relacionado a essa fase que a gente vem vivendo, né? E é uma sequência, assim, de experimentação mesmo, porque tem fotografia, tem pintura, tem projeção, Legal, tem vídeo, tem poesia, tem instalação. legal. Então é uma loucura, assim. Eu não sei como é que as coisas vão acontecer, como é que eu vou conseguir materializar isso. Mas se nada der certo, a gente trabalha no nosso mundo digital aqui, tudo bem, sabe? Eu acho que é um novo espaço a ser explorado mesmo, de acessibilidade muito maior. E então estou contando com isso. Vamos ver. Que ainda faltam, ainda está acontecendo. E tenho mais pesquisas para desenvolver para poder concluir. Concluir não, passar essa etapa e poder Sim, apresentar alguma coisa. fica mais palpável. O Gui está perguntando, aliás, obrigado, Gui, você fez lá em cima essa pergunta e facilitou minha vida aqui. Flávia, qual a sua referência dos seus projetos de autorretrato? Você tem uma referência que você, como base? Olha, tudo hoje, eu posso te dizer assim, tudo serve para mim de referência. Aliás, ele Eu fala aqui, até ó, separei só para aqui concluir, ele fala assim, eu vejo muito do trabalho da francesa, de uma fotógrafa francesa, é isso? da Francesca. É, Eu adoro o trabalho da Francesca, Francesca, mas é isso. eu acho que é a Francesca Ullman. É a sua Eu base? gosto muito. Hã? É a sua base, o trabalho dela? Não só, eu acho que não só o trabalho dela. Por exemplo, eu uso de referência várias coisas. Esse livro aqui, por exemplo, Hum. para mim é uma referência. Eu tiro várias ideias dele, desse Qual, processo todo. qual O livro que é? Rilke, Eu que tá. Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke. Eu gosto muito da Lilian Bassman, eu gosto muito do Saul Leiter, eu gosto muito hoje, pensando assim, em instalação, né? Na construção desse universo, não só no autorretrato, que eu acho que é importante a gente falar isso. A gente precisa ampliar a maneira de pensar, né? O Sulage, para mim, que trabalha com pintura, né? Para mim é uma grande referência, porque ele tem essa pesquisa, as pinturas dele, as telas dele são todas pretas. Ele trabalha com textura e ele trabalha numa pesquisa de diferenças de luminosidade dentro do preto. Então, para mim, é referência Bacana. dentro de instalação. Christian Boltanski, que é sensacional. Olha, gente, tudo isso tem no YouTube, tem no Google. Se você não tiver o É, livro na verdade. mão, tem o Google para te ajudar. Tem essa exposição do Boltanski mesmo, que é sensacional. Tem na internet. Não é mais desculpa, sabe? Tá mais fácil hoje em dia, Você né? não. E aí eu tô, assim, realmente, tudo me inspira muito. Eu voltei agora para um estudo do Ansel Adams, Sim, por conta de realmente entender certinho, né? Estudar esse sistema de zonas, assim, para poder trabalhar melhor a produção. Agora, com relação aos projetos em si, ao que já foi feito, várias coisas foram gatilho. Eu tenho uma série, todas as letras. Nossa, até eu esqueci agora. Enfim, eu li um livro de cartas de personagens antigos, assim, de cartas originais deles, que eu vi, tinha a reprodução das cartas. eu vi. E aí eu selecionei aqueles personagens que mais me inspiravam. E aí o que eu fiz? Eu fiz o processo de envelhecimento do papel para parecer um pergaminho, porque eu estava tratando de personagens antigos. Reproduzi com a minha escrita essas cartas, refotografei, aí teve a performance para
mostrar o personagem e um objeto que correspondesse a esse personagem também. A apresentação foi em trípticos, né? E aí depois, isso foi durante assim, o processo de aprendizado do autorretrato. Quando eu passei a comecei a olhar para a arte contemporânea, que eu tinha uma baita de uma dificuldade, como eu acho que muita gente também tem, porque é um outro processo de percepção, a arte contemporânea, né? É um outro viés. Não tem nada pronto ali para você. Você tem que construir o teu saber dentro daquilo, né? Dentro daquela experiência. Quando veio isso, eu repeti esse conceito de objeto, palavra, imagem, que vem lá da obra do Kusut, mas trazendo artistas contemporâneos. E aí, nesse tríptico, já não tem mais o envelhecimento do papel, mas tem colagem digital, tem transparência, tem uma coisa mais digital mesmo, sabe? Então, é muito... Às vezes eu tô vendo um filme, eu ouço alguma coisa, vem à vontade e aí cresce, assim, aparece algum movimento e eu gosto, um objeto que eu encontro na rua que me dá uma similitude com a organicidade de um corpo, enfim. São várias coisas, sabe? Eu acho que Travou, é. Voltei? travou. Resumo é isso, assim, o que te inspira? É viver, Sim, é sentir as experiências que a vida traz. Se você vai num jogo de futebol, perceba as pessoas, a luz que bate nas pessoas, o que as sim. pessoas falam, sabe? O que acontece? Qual é a tua percepção do tempo da partida? Esse tempo ele passa rápido. Por que ele passa rápido para você e para o outro ele é menos dilatado? Essas coisas, sabe? Legal. Geram, geram questões e geram trabalhos e é claro, né? Tendo a oportunidade, prestigiar sempre o trabalho dos colegas, prestigiar as obras que a gente tem à disposição, conversar com as pessoas, Verdade. não ter preconceito com nada, É porque verdade. tem muitas vezes que a gente deixa de ganhar um aprendizado porque aquela pessoa é de tal religião não ouviu o que ela está falando. Aquela pessoa, não gosto dela. Olha, até o não gostar é um sentimento. Sim, É uma experiência. Porque se você não souber o que é o não gostar, o que é o negativo, como é que você vai interpretar o outro lado? verdade. Então, é isso, é essa criação, é esse universo, sabe? Por isso que o trabalho nunca acaba, porque a gente está sempre vivendo, literalmente, Isso é bom, e isso é bom. sentindo, Flavinha, né? e quem quiser ver um pouquinho mais do seu trabalho pessoal, do seu trabalho autoral, como é que a pessoa pode ter contato com as suas obras de forma digital, presencial? Como é que você está? Você está expondo em algum lugar ou digitalmente? Onde que você está? Não, no momento eu não tenho nenhuma exposição física, eu tenho uma exposição na Eixo Artes, uma exposição digital no site da Eixo Artes esse ano. Eu entrei no edital deles e tem o meu Instagram e tem a minha página aqui de fotografia conceitual, de arte multimídia, que é o flaviabachixmyportfolio.com. Tá. Lá tem algumas das séries, essa parte toda que envolve um contexto mais politizado ainda não está no ar, como eu falei, porque eu ainda estou desenvolvendo. Tá gestando. Estou gestando. Tem alguns vídeos, algumas ideias de vídeos aí no Instagram, sabe? Algumas coisas. E tem alguma coisa já dos trabalhos passados nessa página aí, que é até da Adobe, né? myportfolio.com. Flávio Bachix, myportfolio.com. Por Legal. enquanto, é isso. Até que
o vazio de cada um tome um pouco mais de corpo. E, esqueci de falar, assim, porque no vazio de cada um tem a participação de outras pessoas, não são só autorretratos, e tem uma coletânea de depoimentos em áudio, assim, sobre alguns conceitos, alguns pensamentos, e tá muito legal. E eu espero em breve poder colocar isso para a gente poder discutir junto, compartilhar e fazê-la crescer. Legal. Quem sabe no Farofa do ano que vem, né? Você vem de novo. E cabe. Vai ser Legal. ótimo. Você quer deixar algum recado, considerações finais? Se quiser aproveitar, a gente está chegando para o final agora. Não queria deixar estourar, que nosso limite é 1 hora, né? Para não ficar muito apertadinho para o final. Como passar rápido, né? Passa. Uma pena isso. Gente, a técnica ela tem que estar a serviço do seu conceito. Se o seu conceito é muito bom, obviamente que ele merece uma técnica apurada. E antes que a gente, vou usar um chavão, assim, antes que a gente chute o pau da barraca, até para chutar o pau da barraca, a gente precisa antes construir a barraca. Exatamente. Então, se cerquem de aprendizado, de vivências, de trocas. Nunca a gente perde trocando e conhecimento com os outros, sabe? Muito pelo contrário, a gente só ganha. E a gente ganha em desinibição, a gente ganha várias coisas. E viver, sabe? Parar de achar que a gente tem que entregar tudo muito pronto, dar a chance do outro pensar. As pessoas são inteligentes. Você não precisa deixar tudo ali esclarecido, sabe? E, principalmente, experimente novas coisas. Pense em outras ferramentas. Não pense somente na fotografia. A fotografia é maravilhosa, mas existem outros formatos que podem se unir à fotografia e que trazem uma potência muito grande para o trabalho. Eu acho que isso é uma questão que precisa ser vista, tanto quanto a questão do suporte de impressão, de apresentação, enfim, do espaço expositivo, né? Essa experimentação, ela tem que acontecer e o consumo, né? O consumo de arte, seja ela qual for. Arte gastronômica, você pode estudar cor dentro de um prato bem montado, por que não? Né? Escultura, você pode estudar luz e sombra numa escultura, formas, gestos, você pode estudar, você pode ter ideias lendo um bom livro, vendo um filme, enfim. O mundo está aqui, né? Basta a gente estar pronto para sentir as coisas e parar de ter medo de sofrer. Infelizmente é isso. Às vezes o sofrimento é uma força motriz muito maior, né, na engrenagem, né? Do que a euforia em si. Então, se está com medo, ok, não deixa ele te dominar, mas o que você pode tirar de bom nisso? O que esse medo está querendo te ensinar ou te dizer que você precisa ouvir? Isso pode se transformar num trabalho magnífico, com peso, porque a gente precisa trazer coisas mais consistentes para serem vistas. Precisa. A gente precisa disso para sobreviver nesse mundo cão. Acho que é isso, sabe? Muito bom. Muito bom. Gente, o que eu vou falar depois disso? Não vou falar nada, né? Nossa, muito lindo. É um prazer para nós do Farofa ter você aqui. É um orgulho. Eu percebo que você é uma grande artista, sensível, humana, principalmente. Eu percebo que você é uma pessoa muito humana, que acho que é o mais importante, né? Todos somos humanos. Eu vejo isso na sua fala, no seu fazer, nas suas fotografias. E é bonito quando você expõe isso, você usa muito bem as palavras, né? Então, acho que todo mundo está mandando beijo, parabéns, né? É isso mesmo. Eu também reforço isso aí. E que a gente possa passar por essa pandemia. Eu quem agradeço. E que a gente possa passar Eu quem agradeço. É uma pena que a gente tenha um tempo mais delimitadinho, mas
Mas faz parte. Eu acho que a gente pode até pensar nisso, né? Uma Vamos, continuidade e trocar a experiência mesmo, ouvir o que as vamos. pessoas abrir esse espaço e pensar em outras possibilidades. Eu quem agradeço muito todos vocês da organização do Farofa, o Gui, você, Magno. Agradeço todos os meus amigos, as pessoas que eu fui conhecendo aí Muitos aqui, durante o tem muitos aqui caminho, hoje, que vários. vieram, É, que legal. estão presentes, que estão participando. Para mim é um grande presente e um beijo grande em cada um de vocês. Espero logo poder ter coisas mais legais para mostrar. E quero dizer que se tiver alguma pergunta, se vocês quiserem trocar uma ideia, alguma coisa, pode me mandar mensagem no Insta, tá? Estou aberta assim à continuidade dessa conversa, tá bom? Legal, legal. Deixa eu só agradecer mais umas pessoas aqui. Queria agradecer o Pedro, o Guilherme, né, que são os parceiros, Pedro Chavedar e Guilherme Silva, os parceiros nesse projeto no Farofa. A Prefeitura Municipal de Suzano, que possibilita esse projeto, o Ateliê de Imagens, o Geraldo Garipo, que é o nosso secretário de Cultura aqui, fantástico, um ser humano de primeira linha também, viu? Para quem não conhece. E dizer que a semana que vem, terça-feira, no mesmo horário aqui, 20 horas, vamos estar com a Bruna Nascimento, o Gui que vai estar aqui. Então, quem estiver assistindo essa live, próxima semana, na terça-feira, 20 horas, aqui no Farofa, tá bom? Enquanto isso, Farofada em casa, vamos fotografando em casa, coloca no nosso Instagram a hashtag Farofada em casa, marca o nosso coletivo também para você participar desse edital também. É isso, obrigado, viu? Beijo. Beijo Tchau, grande. gente. Fica com Deus. Boa arte para todos vocês. Assim seja. Tchau. Beijão.